E o tema de hoje é milagres no deserto. Milagres no deserto. Só temos um telão de cá que está funcionando. Eu peço que você preste atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que é ela que move sobre nós, é ela que muda a direção das nossas vidas. Nós precisamos ter essa compreensão de que tudo o que o Senhor deixou escrito na palavra, Ele deixou para nos ensinar. Ele deixou para nos orientar, para que nós pudéssemos então ser guiados pela palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos ler o texto de Êxodo, o capítulo 15, o versículo 22. Êxodo 15, 22 até o 27. Essa palavra que Deus deu aqui para Moisés, e o milagre que Deus operou aqui nesse povo, e nós queremos meditar um pouquinho nessa palavra. Versículo 22 diz assim: Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eles caminharam quantos dias? 3 dias. Era um lugar gostoso? Não, era um deserto e não tinha água. Então eles caminharam durante esse período de 3 dias e eles não encontraram água. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Eles não puderam beber daquela água porque a água era amarga. Diga comigo, amarga. Aquela água trazia amargura. Eu quero perguntar para você nesta noite, como você está? Você está amargo? Você está com amarguras? Como é que está você? Como é que você está se sentindo no dia de hoje? De repente você diga, puxa pastor, essa palavra é para mim porque eu estou muito amargo. Eu estou muito amarga, eu estou cheio de amargura. Então hoje você vai sair daqui cheio da graça do Senhor e não cheio de amargura. Porque o Senhor, Ele é o Deus que cura a nossa alma, Ele é o Deus que restaura e que traz renovação para o nosso coração. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou, olha só, o povo reclamou com Moisés, então eles perguntaram assim para Moisés, o que nós vamos beber? Legal. Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus o Senhor. Moisés, ele fez uma coisa certa, ele pediu a Deus. Ele recorreu a Deus o Senhor neste momento de tanta dificuldade que eles estavam atravessando. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Glória a Deus. Digam comigo, glória a Deus. Esse texto é um texto que nós precisamos voltar um pouquinho. Aqui quando começou, eles entraram no deserto de Sur, mas depois, antes disso, na verdade, antes deles entrarem no deserto de Sur, vamos ver aqui algumas etapas, para depois nós voltarmos um pouquinho aqui. As etapas no deserto. Existia um caminho aqui. Eles estavam passando por Sur, mas antes mesmo de atravessar este
pedaço de deserto, eles tiveram outra etapa antes disso. E vamos entender um pouquinho disso. E essa etapa foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O povo de Israel, eles estavam caminhando ali naquelas terras. Eles estavam aprisionados pelos egípcios, lembra? Eles viveram 430 anos presos pelo Egito. Você pode até dizer assim, mas como é que eles foram parar lá? Como é que eles foram parar neste Egito? Na verdade, quando José ele estava governando o Egito, tudo certo. O povo de Israel não tinha tanto sofrimento, porque ele era o governador do Egito. E o José, ele era hebreu. Mas depois que José ele morre, entrou um novo faraó para governar o Egito. Só que esse outro faraó não tinha nada a ver com José. Então eles aprisionavam o povo hebreu. Eles jogavam na prisão. Eles tornaram este povo escravo do Egito. Então, por isso que eles foram parar nesse Egito. Aí Deus então trouxe a libertação para o povo, levantando um libertador que é Moisés. Você conhece a história? Só que neste Mar Vermelho, veja bem, essa etapa do Mar Vermelho significa o quê? Medo e insegurança. Medo e insegurança. Veja o Êxodo 14, 10 ao 13. Vamos lá. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Veja, neste contexto, o povo, eles gritaram pedindo ajuda de Deus. Nós lemos um pouco depois dessa etapa, eles reclamaram com Moisés. Eles não pediram ajuda de Deus. Eles gritaram contra Moisés. Eles não recorreram ao Senhor. Eles recorreram a um homem, a Moisés. Então eles disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Eles falaram também com Moisés aqui, mas antes disso eles gritaram com Deus, eles falaram com Deus. Porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Olha só que palavra que eles disseram, que palavra que eles pronunciaram. É melhor ser escravo aqui dos egípcios do que morrer aqui nesse deserto. Eles estavam falando uma coisa meia imbecil, né? Olha só, muitas pessoas, muitas vezes elas estão nessa etapa e elas estão atravessando o Mar Vermelho, prontas para atravessar o mar, prontas para seguir em frente. Porém, muitas vezes, olha o que elas dizem: era melhor eu ficar lá atrás, era melhor eu não ter conhecido Jesus, era melhor se eu não tivesse entrado por essas águas do batismo, era melhor se eu não tivesse passado, porque Mar Vermelho representa a nossa vida com Deus. A nossa vida quando nós atravessamos o mar, quando nós passamos pelo mar, significa: eu passei pelas águas, eu passei pelo batismo, eu agora sou uma nova pessoa. Presta atenção. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Nunca mais vocês vão vê-los. Moisés foi o encorajador deste povo. Moisés trouxe encorajamento para que eles pudessem permanecer e não olhar para trás. E seguir em frente. Você conhece a história, você sabe que Deus preparou, abriu o mar para eles passarem. Tornou as águas secas, ele secou totalmente o mar, ficou de um lado, abriu do outro,
O povo foi, os anjos do Senhor estavam ali com eles. O Senhor estava ali presente com eles quando eles passaram por aquele mar vermelho. A coluna de fogo estava ali atrás. A nuvem do Senhor estava ali com eles. Por isso ele disse: não tenham medo, não tenham medo. Quantas vezes nós estamos numa situação de perigo, amados? Nós passamos por uma situação que parece que não vai ter fim aquilo. Parece que eu vou ser sufocado por uma situação. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós entendemos que o Senhor, Ele está conosco, que Ele é aquele que guarda a nossa vida, que vai na frente e que está atrás de nós, nos cercando, então nós entendemos e nós ficamos firmes. Por isso que Moisés disse: então não tenham medo, fiquem firmes, tenham fé, tenham coragem. E depois disso eles atravessaram então este deserto, que é o deserto de Sur. Pode passar para mim. E esse deserto de Sur, o nome Sur significa barreira, muralha. As muralhas que eles enfrentaram, as barreiras que eles enfrentaram, nós também enfrentamos. O que significa? O que eu tenho a ver com isso? O que é que nós podemos entender com isso? A palavra de Deus diz, aqui em Colossenses, que diz assim, que tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Tudo isso é uma sombra. O Velho Testamento, essa passagem é uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Coloca-se no lugar deste povo. Entenda que você também estava no Egito. Entenda que nós também vivíamos aprisionados pelo Egito. O Egito nos escravizava. O Egito nos prendia. Nos tornava escravos de situações, escravos de vícios, escravos de pornografias, escravos de nós mesmos, escravos de tantas coisas. Mas nós tomamos uma decisão de passar pelo mar, de atravessar o mar. Então, passamos por momentos de insegurança, sim. Passamos por momentos de medo, muitas vezes, e é normal, porque nós somos seres humanos. Mas o Senhor disse para nós: não olhe para trás, não desista, fique firme, tenha coragem. Quantas vezes você ouviu isso de Deus? Quantas vezes você que está aqui no templo, e você que está aí na sua casa acompanhando pela internet, à distância, quantas vezes você ouviu Deus dizer para você: tenha coragem, fique firme, olhe para mim, o Senhor disse. O que aconteceu neste lugar chamado Mara? Nesse lugar chamado Mara, Deus Deus deu leis e os pôs à prova. Foi uma prova se eles iriam acreditar em Deus na marcha pelo deserto. Será que nós também somos provados por Deus? Quando Deus nos prova, é para que a gente possa acreditar nele. Quando Deus permite uma provação na nossa vida, passando pelo deserto, é para que a gente possa confiar no Senhor, acreditar naquilo que Ele fala, crer na sua palavra. Vamos voltar lá um pouquinho no texto que nós lemos no começo. Moisés, então, depois que eles passam por todas essas etapas, então ele chega neste lugar. Eles caminharam 3 dias e eles não acharam água. Este lugar de barreiras. 3 dias sem água. Imagine este povo. Eram 600 mil pessoas, muito mais de 600 mil pessoas. Porque eram contados apenas os homens. Não eram contados nem as crianças,
nem os jovens, nem os velhos não eram contados. Então imagine você, quantas pessoas tinham? Acho que umas 3 cidades de Americana, pelo menos. Porque criança tinha muito. O povo gostava de fazer filho muito, muito, muito. Todo dia fazia filho, todo dia. Então, era crescente. Era muito estendido o número dessas pessoas. Imagine você, as pessoas chegando lá depois de 3 dias com sede. Quem aqui já passou sede? Levanta a mão. Sede mesmo, de não ter água. Ninguém. A gente não sabe o que é isso. Não dá para a gente expressar. Porque imagine você 3 dias crianças sem beber água. Porque tinha criança lá. E as criancinhas pedindo, mãe, eu quero água. Pai, por favor, me dá água. Eu sempre falo, irmãos, adulto, a gente consegue às vezes lidar com algumas situações até mais fáceis, não é mesmo? Mas quando se trata do seu filho, muitas vezes pedindo água, ou pedindo pão, ou pedindo comida, e muitas vezes não tem o que pôr na mesa, isso corta o coração. Então eles chegaram naquele lugar, mas era muita água que tinha ali, era muita água. Uau, que delícia, uau, que maravilha, nós encontramos então água. Mas, para surpresa deles, quando eles foram beber aquela água, amarga, não dava para beber, não tinha condições de beber aquela água. Por mais que eles estavam com sede, por maior que fosse a sede que eles estavam naquele momento, não dava para beber aquela água estava amarga. Amargava tudo, amarrava a boca, dava um nó nas tripas, tudo ali. Não tinha como, dava vontade de voltar a água que eles bebiam. E eles ficaram todos apavorados. Então eles reclamaram com Moisés. Nesse momento nós entendemos aqui, amados, que quantas vezes nós precisamos de algo e nós reclamamos com alguém. E nós vamos olhar para homens. Moisés era o líder daquele povo. Mas Moisés era um homem. Moisés era um ser humano como qualquer um de nós. Ele era um ser humano muito paciente. A gente vê aqui que paciência que Moisés tinha, pelo amor de Deus. Se fosse talvez você já tinha jogado o cajado na cabeça deles. Porque eles estavam reclamando demais. E com razão, não tinha. Porém, existem muitas situações da nossa vida que nós precisamos entender que é a Deus que nós precisamos clamar. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. E eles olharam para ele, é como se Moisés fosse então o padroeiro, aquele que resolvia todas as coisas. Moisés era o meu papa. Moisés era o homem que resolvia todas as coisas. E de fato ele resolvia mesmo, porque ele olhava para Deus. Porque ele colocava tudo na mão do Senhor. Ele não ficava com nada. Ele entregava tudo nas mãos de Deus. Então ele falou assim, reclamou com Moisés: o que nós vamos beber, Moisés? Moisés, ele pediu socorro para Deus. Olha só o texto. Em voz alta, ele pediu socorro a Deus. O Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Eu queria trazer uma madeira maior, mas essa daqui eu achei ali. Moisés disse: Deus, socorre, Senhor. Por favor, Deus, esse povo está com sede. Essa água está amarga. Nós caminhamos 3 dias e nós estamos morrendo de sede. Ele clamou a Deus. E Deus só mostrou um lenho. Ele clamava de novo: Deus, por favor, me responde. E Deus só mostrava o lenho. Deus não falava nada. Talvez você esteja clamando a Deus e Deus está mostrando algo para você. E talvez você não esteja entendendo. Talvez você não esteja compreendendo aquilo que Deus está te mostrando. Deus mostra para Moisés um lenho, outra vez.
E Deus, então, ele olha para o lenho. Tá bom, Deus, o que é que o Senhor quer com esse lenho? O que é que o Senhor quer com esse pedaço de madeira? Deus disse, Moisés, joga na água. Joga esse lenho na água. E Moisés pega aquele lenho e joga na água. E a água, quando ele toca, aquele lenho toca na água, ele vai lá e ele pega a água e bebe. E ele diz, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Essa água estava amarga até agora, mas ela está doce. Agora ela está doce. O que aconteceu com essa água? O que é que Deus fez? Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Ah, mas era um pedaço de madeira. O que é que significa essa madeira? Queridos, a madeira está presente desde o início do nascimento de Cristo. Jesus, ele nasceu em uma manjedoura. Quando Jesus nasce, ele é colocado em um lugar onde tem coxo de animais para beber águas. E ali ele é colocado em contato com a madeira. Jesus, quando ele nasce, ele cresce, ele vai para uma carpintaria e trabalha com seu pai durante o período da sua juventude, até os 30 anos. Ele cresce em uma carpintaria, seu pai é carpinteiro. E depois ele vai para a crucificação. E ele pega um madeiro, também pesado, e leva nas suas costas. E ali ele paga o preço pelos nossos pecados. E esse madeiro representa Jesus Cristo. Esse madeiro na água representa Jesus. Moisés, quando ele foi abrir o mar, também ele tinha um pedaço de madeira. Ele tinha um cajado na mão. Ele pega, Deus fala assim, Moisés, o que é que você tem na mão? Ele diz, tem um cajado. Então toca o cajado. E ele toca e a água e o mar se abre. O cajado também representava a presença de Deus. Aquilo que Deus realmente estabelece para o seu povo. E ele abre o mar. E depois ele toca novamente o cajado quando ele termina de passar. Ele toca novamente lá no final. E a água volta. Toca o cajado de novo, Moisés. E a água volta novamente. E os egípcios morrem afogados naquele mar. E nesse momento, Deus estabelece uma lei para o seu povo. Deus cura as águas, Deus sara as águas, e Ele estabelece leis aqui para o seu povo. E Ele diz, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Deus está dizendo para esse povo, eu sou o Senhor que cura vocês. Quantas coisas nós trazemos para o nosso coração e nós guardamos. E nós mantemos amarguras dentro de nós. E nós guardamos tantas coisas. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus, ele trouxe mandamentos. Que ele disse para que a gente pudesse perdoar pessoas, buscar amar as pessoas, ter compreensão. Esse mandamento que ele fala para que a gente possa não viver amargo. Esta água era amarga. Mas o madeiro colocado na água transformou aquela água, a de amarga, em doce. Quem sabe hoje você precisa colocar, passar a sua vida neste madeiro que é Jesus. E aí você diga assim, ai, mas eu estou tão
tão amargo, tão assim, que eu não sei mais o que dizer. Passe por Jesus. Entregue-se para o Senhor. Pastora, mas eu já sou convertida há tanto tempo. Não estamos dizendo de conversão ou não conversão, é passar por Jesus. É entender que Ele é aquele que pode todas as coisas, e não é simplesmente um homem, mas é Ele que faz tudo na nossa vida. É para nós entendermos que nele nós somos curados. Nele nós somos sarados, é Ele que sara o nosso coração de toda a amargura, de todo o rancor, de todo o ódio que nós muitas vezes trazemos dentro de nós. Imagina este povo que estava com raiva, estava com ódio, estava com tanta coisa, porque 3 dias sem água, 3 dias sem beber água, e Deus limpa aquelas águas. O Senhor vem e purifica aquelas águas. E olha só que interessante. Depois, no versículo 27, fala que depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Não faltou mais água. Não vai faltar para você. Quando você colocar a sua vida em Jesus, quando você entender que você precisa dele, ele vai preparar para você. E o Elim, no hebraico, significa lugar de descanso, lugar de refrigério. O Senhor tem um lugar de descanso para você. Ele tem um lugar de refrigério para a sua alma. Nós precisamos entender que em Jesus nós temos esse descanso. Nele nós temos esse refrigério. Olha lá em Apocalipse o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21, do 5 ao 8 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Perdão. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça da fonte da água da vida. O Senhor dará para beber de graça da fonte da água da vida. Amém, amada. Glória a Deus. Água boa. Não é amarga. Glória a Deus. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles. Tem uma versão que fala aquele que vencer. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Olha só que interessante. Aqui está falando de pessoas que voltam para trás, aqueles covardes. Deus fez o povo atravessar o mar lá no Egito. Eles tiveram que passar por um caminho mais longo. Se você ler lá o texto de Êxodo, Deus fez eles atravessarem um lugar mais amplo, mais largo, para que eles não voltassem atrás, para que eles não voltassem simplesmente por medo daquilo que eles iam atravessar. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe muitas vezes que o caminho que nós passamos é um caminho difícil, mas Ele nunca disse que nós estaríamos passando sozinhos.
Ele disse que estaria conosco. Ele disse que não nos deixaria e não nos abandonaria. Então nós precisamos ser seguros no amor do Senhor por nós. Nós precisamos estar seguros daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer por nós e nos levar até este lugar, que é o lugar de águas vivas. É o lugar onde o Senhor tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim desse caminho, dessa etapa da vida que nós atravessamos, os desertos da vida que nós atravessamos. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu não sei por qual deserto você está passando, por quais situações você está enfrentando no dia de hoje. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus, Ele pode mudar este quadro. Ele pode operar, Ele pode mudar situações. Muitas vezes nós olhamos por uma situação como Moisés, ele clamou a Deus e Deus mostrou ali um lenho, Deus mostrou uma madeira para ele. E talvez você esteja num momento onde você clama a Deus, você ora a Deus e Deus se mantém em silêncio. E Deus talvez não esteja respondendo para você da maneira que você quer que Ele responda. Da maneira como você gostaria que Ele respondesse. Mas preste atenção naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Meu Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Engrandecer a Ti, ó Deus, que é digno de glória e de honra. O Senhor que esteve com o seu povo nos momentos difíceis, quando eles atravessaram aqueles desertos, quando eles passaram por situações muito complicadas. O Senhor nos levou para Elim, para um lugar de descanso, para um lugar de refrigério. Meu Deus, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas. Meu Deus, quantas preocupações. Nós queremos tudo entregar ao Senhor. E queremos, Senhor, passar por Ti e declarar que o Senhor que transforma a água amarga em doce. O Senhor que tem o poder, tem o potencial de transformar, meu Deus, todo o amargo da nossa vida em doce. Meu Deus, olha para cada situação. Transforma, meu Deus. Entra agora, Senhor. Entra agora, Senhor, em cada situação. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para mudar situações, para operar milagre, para transformar pessoas. O Senhor que desde o início, o Senhor passou também por tantas dores, passou por tantos problemas, e o Senhor venceu. Nós cremos que no Senhor também nós venceremos. No Senhor nós podemos, Senhor, ter a garantia da vitória. E o Senhor disse que estaria conosco, que não nos deixaria e que não nos abandonaria. Meu Deus, seja a nossa fonte, seja a nossa força, seja o nosso braço, seja o nosso esconderijo. Esconde cada um na Tua presença. Cobre com a Tua graça, cobre, Senhor, com a Sua misericórdia. E libera, Senhor, o favor do Senhor em cada situação, meu Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor opere de maneira sobrenatural, assim como o Senhor operou na vida de Moisés e na vida deste povo, que estava ali, Senhor, com sede, que estava ali, Senhor, necessitado de que as águas fossem transformadas. Que o Senhor faça algo novo em cada coração e em cada alma. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos. Digam todos amém.